planta rasteira pra comer. É a base, é a base, é a base ambiental. É a base, é a base, é a base ambiental. Cachoeira, capoeira, aroeira, é mandala, vai na frente, sem zoeira, planta raiz, a vida é um tris, água ligeira pra beber, planta certeira pra comer. É na base, é a base, é a base, é a base, é na base, é na base, é na base, é na base, é a base, é na base, é a base ambiental. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Base Ambiental, uma iniciativa da empresa Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químico-ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrada. Lembrando que nosso programa conta com o apoio da Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. Para quem não me conhece, o meu nome é Lana e eu não apareço muito por aqui, mas eu faço parte da equipe do programa. E eu tô aqui para introduzir o episódio de hoje, que vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Para quem não tá ligado, esse episódio de hoje é o 10º episódio da primeira temporada do programa. Pode parecer que não é algo muito significativo, pode parecer que não é grande coisa, mas para nós que fazemos parte da equipe do programa, que a gente trabalha de uma forma até meio voluntária, vamos colocar dessa maneira, é sim uma grande conquista ter 10 episódios ao ar. Então, é sim muito importante. E por isso, como eu comentei, o episódio vai ser um pouquinho diferente. Então, a maior diferença de todas, o grande diferencial desse episódio é que o nosso convidado de hoje, ele não é alguém que vai falar sobre algum tópico dentro de meio ambiente, dentro da área ambiental. O nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o Luciano Gonçalves, o fundador, o criador do programa Base Ambiental. Vocês já devem estar acostumados a ver ele bastante nos episódios anteriores. Ele atua como apresentador e moderador. Então, hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre como e por que o programa Base Ambiental surgiu e foi criado. Ele vai dar alguns detalhes sobre isso, além de também fazer alguns comentários sobre os episódios anteriores. Para quem ainda não está ligado, a gente já gravou ao todo 9 episódios, trazendo várias temáticas diferentes dentro da área de meio ambiente. Todos eles vão ao ar toda quarta-feira aqui na Rádio Frida Rock e também ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, eu vou deixar o Luciano falar agora com vocês. Oi, tudo bom? Meu nome é Luciano Gonçalves. Aqui estamos nós em mais um programa Base Ambiental, com o intuito de um programa diferente, esse 10º episódio como marco. A gente falou até o momento sobre alguns tópicos bem legais e a ideia é trazer, acho que a gente fazer uma conversa que a gente não fez no início antes, para explicar qual é a grande ideia do programa, qual é o trabalho do programa. Nosso programa aqui é o programa de meio ambiente da Save Soluções, que ajuda a gente a estar fazendo isso. E é um grande programa da Rádio Frida Rock, todas as quartas-feiras. E a gente tem apresentado ali a Rádio Frida Rock na internet, que é uma rádio empoderada. Uma rádio que tem a visão dessas alterações, né? Então a gente vem com 9 episódios até o momento. A
tentou fazer ele de uma forma especial, esse 10º episódio, onde a gente faz um resumo, conversa um pouco sobre quem veio, quem foi e qual é o grande objetivo do programa. E que, mostrando esse conceito, né, a gente falou bastante sobre sustentabilidade e sobre saneamento básico. Teve uma entrada na educação ambiental e meio ambiente também, para a gente consolidar, ter uma fundamentação sobre isso, a gente poder conversar a respeito disso, para as pessoas poderem entender. Então a gente teve apresentação aí de associações comunitárias no primeiro episódio, com o Daniel Santos, que é biólogo, Gabriel Constantino, que é representante do Coletivo 21, que também trabalha com comunicação internacional, ou relações internacionais, que foi uma coisa bem interessante, assim. Ele participou também no outro episódio com a professora Inês, justamente trazendo essas relações ligadas à educação ambiental. A gente também teve no episódio 2 aqui, a gente conversou com o biólogo Luiz Gustavo Rabaoli da Silva e o técnico em meio ambiente Walter Cunha Júnior, que também é ativista ambiental há muitos anos, escritor, e a gente conversou amplamente sobre isso. E trazendo esses enfoques, visões de pessoas de diversos ramos de atividade. Os episódios de sustentabilidade a gente conversou, foi episódio 3, 4, 5, 6 e o 9, que tivemos interpretações e perspectivas diferentes sobre consumo, alimentação, educação ambiental, relações internacionais, centros urbanos e até empreendedorismo. A gente conversou com as pessoas que eu tenho um grato prazer em estar listando aqui, que é o Márcio Link, que é historiador e ativista ambiental e também vegetariano. Então postou uma perspectiva de consumo fabulosa. Foi muito bom. O Gabriel, que esteve 2 vezes aqui, se eu não me engano, é estudante de Relações Internacionais, representante do Coletivo 21. Muito jovem, mas um cara que está enxergando adiante, já está enxergando e está agindo em prol da gente melhorar a nossa condição quanto ser humano, né? No planeta, com as relações de consumo, entendendo isso. A Maria Inês Pacheco, pedagoga conhecidíssima de Canoas, trabalha muito com educação ambiental, trabalha também com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é um dos itens a serem desenvolvidos em breve. O Leonardo Oliveira Sassi, que também é jovem, com mestrado, e trabalhando muito com a situação de fome, que acaba sendo uma questão não só social, a gente entende muito isso, mas a falta de controle, a falta de entendimento do uso abusivo de alimentos, do uso excessivo, o foco errado da produção, é bem interessante, foi muito legal a gente ver isso. E em contrapartida também teve aqui junto o Gabriel de Lima Fonseca, que ele é um professor de sociologia, trabalha em vários projetos, também de cunho social. E as pessoas devem estar perguntando, mas cunho social, né? É que não tem como a gente não entender que o meio ambiente está reunido de forma completa, isso, de forma complexa. Está ele todo junto, todo mundo junto, reunido e misturado, como dizem. O meio ambiente tem uma característica de estar... Então não é característica, o meio ambiente é a gente junto, todo ser humano faz parte do meio ambiente. Então se a gente não entender o impacto social que algumas ações no meio ambiente têm e os impactos no meio ambiente que a sociedade tem, a gente não consegue entender o assunto. Então foi muito importante a gente trazer toda essa gente aqui. Eu trouxe 2 empresários também, a gente falou sobre empreendedorismo e desenvolvimento de meio ambiente. O Alexandre Gottschalk, da Metalburgo, e o Sebastião Pereira, da Cebanela, ambos com formação não só técnica, mas formação graduados também. Foi muito importante isso. Uma empresa porque traz
conceitos dentro do seu DNA, que é a Cevanella, que trabalha com recursos para tratamento de gesso, do Sebastião Pereira, e a Metalburgo, que trabalha com um conceito por próprio desejo do Alexandre, que tem esse vínculo com a natureza muito forte. Então, esses episódios trouxeram isso, e isso, acredito, trouxe um engrandecimento, tanto para mim, de forma pessoal, quanto engenheiro, quanto profissional da área, quanto técnico, certo? Quanto pessoa. E isso, acredito que traz crescimento para todos, essa informação, esse bate-bola. Até tem ideia de fazer uma live a respeito disso pelo próprio programa, uma coisa nova para mim enquanto apresentador. Eu acho que isso foi legal de trazer, né? Talvez só um pouco de mim agora, talvez algumas pessoas conheçam, outras não. Eu sou engenheiro químico, trabalho há quase 30 anos na área, trabalhando com processos diversos e uma veia muito forte, trabalhando com resíduo e tratamento d'água, que por escolha profissional minha, segui esse ramo. Então eu me sinto muito na obrigação de trazer esse assunto. Então esse projeto nasceu na Save Soluções com a ideia de trazer esse conhecimento, mostrar para as pessoas a possibilidade ou a existência, o acesso, na verdade, acesso à informação. Foi um dos tópicos aí conversados no decorrer do período. Se falou muito, foi uma grande conclusão dessa primeira leva de programas, que o que a gente precisa trabalhar, além da educação ambiental, como ponto-chave, é a trazida da informação. Uma informação de qualidade, rápida e acessível a todos, para as pessoas entenderem a importância de muitas coisas, com os recursos naturais, que a gente ainda vai falar, ou principalmente como na situação agora, que a gente falou muito, tá ainda nos próximos episódios, a gente vai falar muito focado no saneamento básico, que, volto a dizer, as pessoas entendem ele de uma forma limitada, porque assim é vendido. A gente acha que saneamento básico é esgoto, mas são 4 eixos: abastecimento de água, drenagem, tratamento de esgoto e resíduos sólidos. Então isso é saneamento. E a importância disso para a saúde é muito grande. E não se fala muito nos recursos gastos para isso. E aí, com isso, nós temos uma importância muito grande desse controle desses custos, uma redução desses custos, a redução disso para um impacto menor, tanto dentro do município que a gente reside, quanto dentro da nossa cadeia de existência. Então isso é muito importante trazer isso. Então a gente quis trazer um conhecimento básico para as pessoas, para a gente poder questionar e discutir como é todo grande público existente na Rádio Frida e envolvido com o meio ambiente, as pessoas que gostam disso, as pessoas que têm interesse por isso. Na verdade, eu não enxergo mais como gostar só do meio ambiente. É um conhecimento necessário para trazer para a gente poder entender o impacto e minimizar todo o impacto negativo, impacto mesmo, como eu falei algumas vezes, negativo que existe dentro desse meio. Então, assim, a gente começou alguns pontos de saneamento básico, começou a conversar, já falamos sobre abastecimento da água e drenagem, a gente conversou com um engenheiro mecânico técnico de SEMAI, que é o sistema de saneamento da água de São Leopoldo, que é o Everson Gardel, e também falando sobre abastecimento. Ele é um engenheiro fabuloso, tem uma inteligência exemplar e um conhecimento muito forte do assunto, que é a perda de água durante o abastecimento, né? As perdas no sistema e como isso acaba se impactando, né, na verdade, em todo o usuário, tanto no recebimento, no abastecimento, quanto no custo disso. E isso é complicado, isso se torna complicado.
Outra visita foi do geógrafo de Fernando Vidal Couto, a gente falando sobre drenagem e a importância disso. Então, e ainda falta trazer o pessoal do resíduo para a gente conversar sobre resíduo, acho que vai ser bem interessante. A gente tem falado bastante nesses pontos, assim, porque eu tenho enxergado quanto técnico como isso é importante, como isso é necessário para o momento, para a gente entender em tempos de necessidade, em tempos de doença, em tempos de Covid, em tempos de aumento de custo para tal tratamento e uma não participação dos governos, entendeu? Então, se a gente não tem informação, a gente não pode questionar. O governo nenhum, o sistema nenhum que a gente escolheu para estar lá para nos representar. Então, nós precisamos, com isso, ter esse conhecimento. Então, esse programa nasceu com a ideia de trazer isso, trazer para as pessoas poderem ter o mínimo de base para poder questionar, entendeu? Tá subindo o preço da água, tá? Mas eu sei o que envolve o tratamento da água, eu sei o que é para a água sair do rio ou do esgoto, ser tratado, preparado, voltado e até chegar em casa para a gente beber, entendeu? A gente precisa entender isso. Então esse é um dos princípios. Ou então é entender meio ambiente. Por que meio ambiente? O que é meio ambiente? É isso que a gente trouxe. É isso que a gente resolveu até comemorar em 10 episódios. É um programa independente, é uma coisa difícil de trazer. Foi complicado para mim, enquanto produtor, apresentador, ter todo esse conceito e trazer esse bate-papo para a gente falar aqui. É uma coisa diferente, né? E eu me sentia muito na responsabilidade de fazer isso. Então, graças a Deus, a gente tem vários amigos ativistas que entendem bem isso e dizem, é importante a gente trazer isso de volta. Trazermos isso à tona, poder conversar. E um canal bom é um programa de uma web radio para a gente poder trazer isso para cá, trazer à tona e tentar passar. Sei que às vezes os vídeos ficam longos, né? 1 hora de programa para essa geração que curte 15 minutos é complicado. Mas a ideia é isso, é trazer o programa. Quando o cara tiver uma intenção de entender, a gente mostrar isso, trazer coisas novas para as pessoas olharem e terem esse apreço, esse entendimento, essa vontade de saber mais, certo? Então, um dos pontos que a gente trouxe agora também foi para esse 10º episódio, uma pesquisa. O que vocês estão achando? O que vocês querem? Como a gente chegar mais perto de vocês? Poder trazer isso, buscar esse questionamento. Talvez não seja um programa inovador, mas a ideia de trazer isso é um sentimento de necessidade que a gente tem de trazer esse conhecimento à tona, trazer mais informação e buscar esse feedback de vocês. Então a gente apresentou um questionário, publicou nas redes, até atrasou umas 2, 3 semanas, eu acho, para poder ter mais volume. E a gente determinou, tem alguns assuntos que a gente está abordando nessa primeira temporada. E tem alguns que a gente, o que vocês queriam ouvir de conceito básico, que vocês queriam que chegasse a informação. Então a gente ainda vai abordando ainda nos próximos episódios aí resíduo sólido, reciclagem, ainda parte de tratamento de esgoto, que a gente não trouxe ainda dentro do eixo de saneamento. Conforme nos pediram, foi bem interessante, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que para mim vai ser uma coisa muito grande, assim, a gente não tem isso, existe os ODS, a gente enxerga dentro de alguns municípios isso aparecendo, mas está muito devagar, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis acabam sendo grandes pontos de partida para esse fatídico, parece muito exagerado, mas
para a proteção da nossa existência no planeta, entendeu? O ser humano necessita nortes para a gente poder continuar existindo aqui. Isso vai ser bem longo, uma longa conversa, provavelmente mais de um episódio, e a gente quer trazer isso. Então é bem interessante, né? A gente vai falar sobre economia circular e vamos desmistificar isso, entendeu? Para as pessoas entenderem, porque se fala muito, mas, por exemplo, a gente passou quase 2 anos, não terminou ainda, está em função de pandemia e próprio Covid, e não se definiu isso, não se entendeu sobre economia circular, governança ambiental, social e corporativa, famoso ESG em inglês, e ainda queremos falar sobre mudança climática. Mas a gente não entende isso, não entende por que é necessário o fomento do pequeno comércio ou incentivos de produção dentro do próprio país. Isso junto com sustentabilidade, certo? É produção sustentável. Produção para a gente poder atingir o meio, para poder atingir a maioria das pessoas e isso ser salutar, saudável para a perpetuação tanto dos negócios quanto do ser humano dentro do planeta. E as coisas se tornam complexas se a gente não traz esses termos à tona para a gente conversar. Os temas interessantes que a gente viu no questionário aqui, a gente apresentou. Então, as principais sugestões foram mudança climática, toxicologia ambiental, saúde mental e meio ambiente. Isso vai ser legal de trazer. A gente vai trazer nessa temporada que esses foram itens pedidos dentro do nosso questionário. Eu vou ser bem sincero, a gente não tinha pensado em falar sobre toxicologia ambiental. É complicado, né? Porque a gente vai trazer isso de uma forma para vocês entenderem como isso nos impacta no dia a dia. E aí vai entender bastante também porque como isso tem impacto à saúde mental e o meio ambiente. E finalmente, eu acho que o grande finale dessa temporada deve ser as mudanças climáticas, que muita gente diz que não tem e só piora. Só piora, a gente verifica nos Estados Unidos, verifica coisa aqui no Brasil, verifica na América Latina, verifica na Austrália, na Europa, em todo o mundo. E é um impacto relacionado a tudo que a gente tem vivido. Impacto relacionado ao próprio consumo, consumo exagerado, consumo em demasia, consumo sem controle, consumo desenfreado. E aí a gente tem que entender isso sobre consumo. Algumas das empresas que vendem muito esse termo consumo já estão mudando o conceito para ser um consumo sustentável. A gente saiu de uma época que se tinha bens mais duráveis para bens que se trocam muito rápido. E aí nós temos um grande problema da geração de resíduos, onde colocar, o aumento populacional, são grandes temas que para a gente enxergar, a gente tem que estar junto com isso, tem que estar vivendo isso, tem que poder conversar sobre isso. Então, a ideia, todo o conceito desse programa foi trazer isso à tona. Foi a gente poder conversar a respeito disso, mostrar algumas coisas. A gente sempre começa o programa com um vídeo explicativo das coisas, trazendo o tema, os conceitos básicos do tema e entrando numa entrevista, trazendo pessoas, normalmente pessoas com visões diferentes ou com entendimento, com óticas diferentes, entendeu? Eu acredito que os objetivos mesmo, né? Os mesmos objetivos, entender o meio ambiente, preservar o meio ambiente, trabalhar com isso de uma forma salutar. Então, para a gente trazer isso, poder conversar sobre isso, esse foi o grande plano do Base Ambiental.
certo? Um projeto que veio da Save Soluções, que é uma empresa que trabalha há 12 anos no mercado, ele só 10º ano no mercado, com técnicos que trabalham sobre isso com dedicação e vislumbrando realmente o mundo melhor. É muito conceitual isso. Mas os caras não querem ganhar dinheiro. Não querem, claro, todo mundo precisa se manter, mas de uma forma sustentável, com projetos inovadores, trabalhando com isso. E o grande apoiador, a Rádio Frida Rock, que tem isso na vertente, na raiz, né? É mostrar coisas novas, mostrar um processo inovador, mostrar que ainda se pode trabalhar com mostrando coisas novas, mostrando uma rádio com ideais, né? Ideais, um momento que a gente tem vivido aí sem entendimento de ideais, os objetivos não claros na vida. Eu achei muito importante a gente ver isso. E a ideia, o conceito desse vídeo é a gente trazer vocês para mais perto da gente, conversar um pouco sobre esse 10º episódio, mostrar algumas coisas do que a gente está fazendo. E falamos agora das coisas novas que estão por vir, entendeu? É interessante esse programa, quando foi idealizado, a ideia é ter 10, 12 episódios. Nós devemos estar chegando a 21 episódios na primeira temporada. E aí, para elaborar uma segunda de forma diferente. Acredito que a gente deve ter também alguma coisa ao vivo. A gente está conversando com o pessoal da rádio. Ter alguns contatos ao vivo para poder falar alguns temas, talvez chamar pessoas de mais longe para poder conversar. A educação ambiental que a gente tem falado, a gente conversou um pouco com alguns professores, é interessante ver como está isso em todos os níveis. Provavelmente na segunda temporada a gente vai conversar sobre isso. Agora, que negócio do questionário, as pessoas solicitaram algumas coisas, nós vamos ter que trazer à tona aí agora na primeira temporada aí. Conversar um pouco sobre toxicologia ambiental, volto a falar, saúde mental, meio ambiente e mudanças climáticas. Solicitou e agora a gente vai tentar trazer. A ideia é essa, de trazer a primeira temporada. Certo? A gente conversar. A ideia é que lá pelo episódio 20 a gente bata outro papo dessa forma, assim. Talvez com uma live, não sei, uma live gravada. Acho que vai ser interessante. Tem sido uma experiência interessante para mim enquanto ser humano. Volto a dizer, né? Eu acho que foi bom vir aqui e falar um pouco sozinho, né? Porque a gente não trouxe isso. O conceito do programa não é o Luciano falar. O Luciano é só um mediador. Foi a ideia de me tornar um mediador, um entrevistador, para poder trazer isso de fontes diversas. E várias vezes eu vou fazer do advogado do diabo, vou questionar algumas coisas, ou para que isso crie corpo e a gente questione e realmente a gente traga o debate, traga o assunto. E é muito importante a participação de vocês, respondendo no chat, perguntando no YouTube. Eu ainda estou vendo como fazer as transmissões também. Como é na rádio, é mais tranquilo, então a rádio transmite em vários lugares. E tem ficado salvo tanto no YouTube da rádio, quanto do Base Ambiental. Então as coisas são legais, assim, sabe? A gente tem trazido coisas novas. O formato do programa tem que ser como a audiência quer, como a audiência busca, traz conforme a necessidade da audiência. E acho que vai ser uma temporada bem legal, tá? Isso aqui é normal, isso deveria ser um programa de abertura de temporada. Mas a gente está no Brasil, né? Primeiro a gente produz e depois a gente vai arrumando. E achei importante trazer para vocês isso. Trazer esse contato, trazer esse conhecimento, poder falar, poder trazer. A gente conhece muita gente, então era importante trazer pessoas para ressignificar isso, para poder mostrar o trabalho, para a gente entender muita coisa. Se a gente não entende, a gente não pode questionar. Esse é o problema. E meu conceito básico, meu preceito básico é questionar. Então, a gente precisa ter informação para
poder questionar. Com informação, a gente questiona, pode questionar tudo que está à volta. A agricultura é um mal necessário? Não é um mal, a gente necessita da agricultura. Um consumo exacerbado para criar outros rumos, outros caminhos e ainda ter fome no Brasil, como a gente viu dentro do programa com o Sassi, é sinistro, né? E é informação que não é todo mundo que tem, porque a informação, querendo ou não, infelizmente ela é manipulada. Então a gente quer trazer informação de qualidade para a gente poder agir como fonte de mudança, certo? Quero agradecer esses primeiros 10 episódios da primeira temporada e a gente vai estar firme aí, tá? Quero agradecer Estúdio Hope, quero agradecer Frida Rock, Quero agradecer então o Estúdio Hope que participou conosco esses 9 episódios iniciais. Quero agradecer a Rádio Frida Rock, que desde a fundação a gente tem conversado sobre esse programa e me botaram na prensa e acabou saindo, a própria Miriam Smile ali, da rádio, e Fábio, Kremer, Poleto, a galera faz acontecer. E foi muito importante a gente estar começando esse programa, iniciando um projeto basicamente apoiado pela rádio e pela Save Soluções. E com um grande foco de mudança e melhoria para a nossa qualidade de vida, que é um grande resumo, né? Que é a grande necessidade. Então, quero agradecer a todos por essa oportunidade que acompanha a gente, tá? Deve rodar alguma coisa especial agora na sequência, aqui nos próximos minutos. Provavelmente o clipe da base ambiental, que é o clipe da canção tema. E acho que os resumos dos programas, assim, de uma forma de vídeo, certo? Fiquem com a gente, chamem, perguntem, peçam mais informação, a gente precisa de mais informação. Trabalhamos de uma forma positiva, uma forma de atitude com ação, tá? Com ação. E essa ação, a gente não quer que seja retroativa só, mas precisa da participação de vocês, a gente precisa dessa integração para melhorar mais, cada vez mais, e trazer a informação que vocês precisam. Tem dúvidas sobre uma coisa? Manda ali, tem e-mail, vai ter e-mail na descrição, no final do programa aqui, tem contato, tem tudo, tá? Aguardamos vocês aí para a sequência dessa temporada. Então, quero agradecer até o momento, agradecer as pessoas aí, que foi bastante gente responder os questionários, para a gente poder trazer isso para mais perto de vocês, certo? Até mais. Na quarta que vem a gente tá aí de novo. Deixa eu falar uma coisa, a gente vai trazer um programa, não vai ser o próximo programa, não é sobre saneamento ainda, tá? Vamos ter um programa especial sobre o Fórum Arroio Sapucaia, certo? Deve vir a professora Inês, que é pedagoga aqui do município de Canoas, e Daniel, que é da SEMAI da Educação Ambiental também de São Leopoldo, para falar do Fórum Arroio Sapucaia e da Semana Interamericana da Água. Que é uma coisa que eu estou sempre envolvido, é água, né? Eu falei para vocês, água e resíduo. Então vai ser bem legal, vai ter um monte de coisa, a gente vai conversar um pouco sobre isso no próximo programa. Aí vamos voltar à nossa programação sobre saneamento básico, que ainda quer terminar, e dando toda a sequência dos assuntos que a gente já falou aqui, como ODS, economia circular, o sistema ESG, ou seja, de governança ambiental, social e corporativa, para a gente poder entender isso de forma sistêmica depois que a gente viu todos os conceitos básicos, tá bom? E ainda, se Deus quiser e tudo der certo, vamos falar sobre mudança climática, que acho que são os 2 pontos que a gente tem conversado muito dentro das ações ligadas a meio ambiente, que é a grande condição de água e mudança climática.
São os dois pontos que a gente tem que agir de forma mais rápida possível, porque é intrinsecamente envolvido com o ser humano e a nossa existência nesse planeta. Sei que parece meio dramático, mas a situação é crítica. A gente teve agora um vírus que deu um susto gigantesco. A gente não tem nem ideia de como isso realmente afetou a gente. Para vocês saberem, assim, a China mudou até o seu plano, o seu contingente de controle demográfico, ou seja, de crescimento. As famílias parecem que puderam aumentar. Quando eu vi essa notícia, eu pensei, morreu mais gente do que foi informado. Certo? Mas isso é assunto para outro momento. Então tá, gente. Até breve. Fique com base ambiental. A gente tá aí para tentar salvar o planeta. Parece meio egocêntrico, meio egóico, né? Mas na verdade, ajudando as pessoas a enxergarem, todos nós juntos vamos salvar o planeta. Ah, Luciano, mas é uma andorinha só, não faz verão. Não, mas a ideia não é uma andorinha só. É trazer para todo mundo para a gente poder enxergar isso. E quando se fala em salvar o planeta, não é demagogia, é salvar a gente. Certo? Tem que entender que é pra gente. Tá bom, gente? Até mais. Obrigado. Bom, então, para concluir, fechar de vez esse episódio, só queria fazer algumas pontuações a respeito dos comentários que o Luciano fez, mais especificamente sobre os novos episódios, sobre o que vai vir a seguir. Então, como o Luciano comentou, a gente vai continuar produzindo outros episódios. A nossa meta é que essa temporada tenha em torno de 20 a 25 episódios, então a gente vai continuar produzindo. Como ele comentou também, a gente já tem assuntos que vão ser abordados, a gente já está procurando pessoas para discutirem sobre isso, e são assuntos de extrema relevância, principalmente nos dias de hoje, com a situação que a gente tem atualmente. E de acordo com o formulário que a gente publicou há mais ou menos 3 semanas atrás, as pessoas, vocês no caso, os nossos ouvintes, votaram principalmente nos temas governança ambiental, social e corporativa, que tem como a sigla em inglês ESG, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, e também mudanças climáticas, que, como eu disse, são assuntos extremamente atuais que a gente vê muito, principalmente com as situações que ocorreram ultimamente. Então, a gente vai trazer isso, além de outros tópicos que o Luciano já comentou, vai ser tudo discutido. E só queria lembrar também que o nosso formulário, ele ainda está aberto, ele vai ficar aberto por tempo indeterminado, então se tu que tá ouvindo a gente quer dar um feedback sobre o programa, quer fazer algum comentário, deixar uma sugestão, uma dúvida, o formulário ele tá disponível em todas as nossas redes sociais, que no caso é o nosso perfil no Instagram e a nossa página no Facebook, tá lá disponível, é só dar uma olhadinha. Também pode nos enviar um e-mail, que também está disponível nas nossas redes sociais, caso tu queira falar diretamente com a gente. Então, a nossa equipe está muito aberta a sugestões, críticas construtivas e todas essas coisas. Só queria deixar isso bem claro aqui. Também a equipe toda quer agradecer a vocês que estão nos escutando, que reservam um tempo de vocês para escutar o que a gente tem a dizer, escutar os debates, as discussões, e lembrar que isso é uma iniciativa muito importante e o apoio de vocês nos ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho incrível que é o programa Base Ambiental. Então, agradecimentos feitos, a gente se vê por aí então. Até o próximo episódio.